Olá, pessoal da farmácia, bem-vindos à nossa 11ª aula, na quinta semana da Metodologia EAD, ok? Nessa aula eu vou ser bem curto e bem preciso no que nós vamos falar, porque nós vamos falar de um assunto muito importante, que é neoplasia. Neoplasia é igual a câncer, e segundo a Organização Mundial da Saúde, boa parte da população mundial vai morrer de câncer ou com câncer, ok? Então vamos entender um pouquinho mais sobre câncer e seus aspectos patológicos, ok? Então, pessoal, lembrando quando nós estávamos estudando as plasias, nós tínhamos lá um aspecto de entender como que o tecido era formado e como que o tecido respondia a alguns estímulos. Pois bem, alguns estímulos geravam crescimento do tecido, outros faziam com que o tecido ficasse menor, como atrofia, ou algumas adaptações, como a hipertrofia. E nesse caso nós estamos falando do crescimento. Quando eu tenho um crescimento estimulado controlado, ele pode ser hiperplasia, que ele vai aumentar o número de células, ele pode ser uma metaplasia, ele vai alterar o tipo de célula, principalmente para células de rápido crescimento, como os fibroblastos, e pode ser uma displasia, onde ele pode desorganizar o tecido, fazendo com que o tecido fique não homogêneo, ok? Então, crescimento é uma resposta à injúria. E no caso das neoplasias, eu posso ter um crescimento desordenado de um novo tecido que não é controlado. Então, esse tecido, ele é seu, ele tem características suas, mas ele não tem comparação com nenhum outro tecido biológico do seu corpo. Por que isso acontece? Porque ele teve uma mutação, ele teve uma alteração e por isso ele está crescendo de forma descontrolada, ok? Nessa imagem nós podemos ver aqui o que é a alteração. Você tem lá um tecido normal, um tecido que tem uma hiperplasia, então ele aumentou muito o número de células no mesmo espaço. Depois ele ficou um tecido displásico com células jovens e células velhas no mesmo tecido e depois ele se tornou um câncer. Também pode acontecer isso no tecido digestivo e depois isso pode gerar células metastáticas, células que saem passear, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ok? Neoplasia, novo crescimento do quê? De um tecido totalmente diferente, de um tecido com características próprias, desatentas às influências regulatórias. Por exemplo, o seu tecido da pele, ele deve crescer até formar o recobrimento total do seu corpo. E se ele continuar crescendo de forma descontrolada, ele já é um câncer. É isso que acontece com algumas porções do tecido, e daí você tem o câncer de pele, que na maioria das vezes é um melanoma, ok? Então, as neoplasias são células revoltosas que têm seu grau de autonomia e tendem a aumentar o tamanho, formando um novo tecido, independente do local onde estejam. Para entender um pouquinho melhor da anaplasia, tem um outro termo que nós precisamos entender. A anaplasia é um processo de diferenciação incompleto. Então, é um processo onde a célula começa a se desenvolver, se diferenciar e se especializar, só que ela não completa isso. E ela fica no meio desse caminho. E essa parada faz com que ela tenha características muito suscetíveis a desenvolver um descontrole do seu crescimento e se tornar um câncer. E o que gera anaplasia tem vários fatores, mas principalmente uma desregulação dos estímulos do corpo no crescimento, principalmente estímulos hormonais, ok? E quanto mais marcada uma anaplasia, maior a característica, maior a possibilidade do tumor ser maligno. Vamos ver essa questão. Como que eu diagnostico um câncer? Primeiro, eu tenho que saber se esse câncer está acontecendo. Geralmente, sinais e sintomas são muito específicos para cada tipo de câncer e para cada região do corpo que eles acometem. Na maioria das vezes, você tem o tecido comprometido com disfunção. E daí você precisa saber se aquele tecido está sendo um tecido hiperplásico, displásico, metaplásico ou neoplásico. Então, por isso tem que fazer um acompanhamento. Como você faz esse acompanhamento?
faz através de exames. O exame de sangue, que procura marcadores tumorais, nós vamos ter uma aula só sobre marcadores tumorais, através da biópsia, então você vai lá e tira um pedacinho do tecido da qual você tem suspeita do desenvolvimento de uma neoplasia, e até para saber a situação do tecido. Exames de imagem, onde você observa, e aqui eu não coloquei, mas tem os exames, os autoexames e exames de toque, onde você vai perceber a anatomia do tecido. Basicamente, você tem que procurar as características que diferenciam os tecidos dos demais, que é a diferenciação e a anaplasia, a velocidade de crescimento, se o tecido está crescendo demais, se tem uma invasão de um local, então se ele está tomando conta, e se ele está fazendo outras colonizações, por exemplo, saindo de um tecido pulmonar e passando para um tecido hepático, ok? Então isso é preciso saber. Bom, pessoal, como nós estávamos falando, a questão dos tumores, eles têm duas características principais, que eles podem ser definidos como tumores benignos ou tumores malignos. Essas características se referem a quanto do tecido ou do próprio organismo os tumores podem comprometer. Os tumores benignos comprometem pouco o tecido e, com certeza, pouco o indivíduo. Já os tumores malignos, as neoplasias malignas, elas tendem a comprometer muito mais os tecidos e até mesmo toda a saúde do indivíduo, ok? A nomenclatura deles, para eu determinar se um tumor é benigno, eu coloco o sufixo "oma" depois do tecido. Então, por exemplo, eu quero falar de um câncer que acontece nos melanócitos da pele, melanoma. Eu quero falar de um tecido neoplásico que cresce no tecido adiposo. Eu tenho um lipoma. E nas neoplasias malignas, eu tenho dois sufixos. O prefixo sarcoma e o prefixo carcinoma. Carcinoma de tecido ósseo, carcinoma de pulmão, carcinoma hepático, carcinoma neural, neuroblastoma, são os tipos de tumores malignos, ok? Então, quais são as características que diferenciam benignos e malignos? Basicamente, são em relação à taxa de crescimento, ao tipo de tecido formado e à permanência dele no tecido. Os tumores benignos, eles têm uma semelhança com o tecido de origem, então você consegue identificar que tem células compatíveis com aquelas células do tecido de origem, diferente dos tumores malignos, que são completamente indiferenciados, são anaplásicos, então várias células ali têm características de pouca diferenciação. São tecidos que crescem rapidamente, os malignos, diferente dos benignos que crescem lentamente. Os tecidos benignos crescem numa cápsula fibrótica, então eles estão encapsulados no tecido, eles estão bem delimitados, você sabe a extensão do tumor. Já os tumores malignos, você não tem essa definição, esse cercamento, eles não são encapsulados e acabam sendo metastáticos, eles têm a característica de invadir outros tecidos, ok? Então, sufixo "oma" é do neoplasia do tumor benigno. Cartilaginoso, condroma, gorduroso, lipoma, glandular, adenoma, ok? Já do maligno, eu coloco a palavra carcinoma ou sarcoma. Carcinoma é quando é de origem epitelial e sarcoma é quando é de origem mesenquimal, beleza? Então, quando tem um epitélio de origem glandular lá, que podem comprometer, que acontece muito em tireoide, você pode ter um adenocarcinoma, ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui tem uma tabelinha que mostra os principais cânceres e os principais tecidos. Então, foi o tecido de origem, quando ele forma um tecido, uma neoplasia com característica benigna, e quando ele forma uma característica maligna. Lembrando que os malignos, eles começam nesses tecidos e migram para os demais, fazendo metástase. Já os benignos, eles crescem de forma encapsulada e de uma forma bem lenta, ok? Então, por exemplo,
Eu vou pegar aqui um câncer de útero. Então, vamos ver se a gente encontra. O útero é um músculo liso, é um leiomiomioma. E olha lá, leiomiomioma é um tecido que altera todo o útero. Então, um tecido de crescimento lento, encapsulado, restrito ao útero, mas acaba comprometendo. Então, vocês podem ver lá os nódulos formados. Olha o tamanho do útero normal. Olha como fica um útero com câncer. E esse ganha o tecido, o sufixo oma, seguido do tecido, para indicar o tipo de câncer. Beleza? E daí você pode ter uma alteração das nomenclaturas pela característica molecular dos cânceres. Então, hoje, o estudo de câncer é muito amplo e acaba tendo identificações de subclasses. Por exemplo, no câncer de mama, eu tenho já uma subclassificação pelo tipo de genética, então pelo genoma do câncer, onde você fala que é BSL2 positivo, BSL2 negativo. Se for BSL2 positivo, ele tem uma característica de tendência a ser mais maligno. Já o BSL2 negativo, não necessariamente vai ser benigno, mas a malignidade dele tende a ser menor, ok? Então, essas identificações elas acabam sendo constantemente modificadas por causa da mudança do padrão. Vamos ver agora uma neoplasia de tecido nervoso. Olha só que legal, um tecido bucal, onde você tem lá um nervo que fica na língua, e daí você acaba observando as alterações do tecido. Olha como que era para ser o tecido, olha como ele está. Esse tecido aqui, ele está anaplásico e está crescendo de forma desordenada. Aqui nós não conseguimos ver a cápsula fibrótica porque não conseguimos identificar. Eu vou colocar para vocês já em seguida o que é o câncer observado pontualmente, ok? Então, olha só o que acontece quando você observa um tecido desse aqui. Ele pode ir crescendo e vai perdendo as relações dos tecidos nativos. E ele é um tecido que cresce de forma fibrótica. Vamos ver agora de forma macroscópica. Então, tá lá, um tecido de língua. A língua do paciente, e aqui vocês podem ver que é totalmente diferente, e ele é um tecido que está crescendo sobre a língua, ok? Neoplasias malignas apresentam células todas alteradas, apresentam pleomorfismo, tamanhos de células diferentes, o citoplasma fica alterado, a cor das das células na coloração da biópsia fica alterado. Nós podemos ver aqui nessa imagem. Então, lá tem alterações de cor e de tipos de célula. Beleza? Pessoal, toda estrutura tecidual, ela tem características de ter um parênquima, que é uma parede. Então, vocês vão ver aqui, ó, uma parede, e o estroma, que seria, vamos dizer, a parte de medula, a parte onde o tecido fica vascularizado e faz sua função. Os tumores benignos têm crescimento lento e possuem um estroma e uma rede vascular adequada. Então, eles não têm uma vasculatura tão grande. Já no caso dos tumores malignos, eles têm um processo de formação de neovasos que é muito grande. Isso acarreta principalmente em hemorragias, em algumas necroses, e faz com que o tecido não cresça de forma controlada. Então, isso favorece a metástase, ok? Falando de metástase, nós vamos ver o que é metástase. É mudar de lugar. E como que um câncer muda de lugar? Então, o nosso câncer maligno, ele fica crescendo lá no tecido, vai se vascularizando, então tem essa nova vascularização, uma angioneogênese, se formam lá os tecidos vasculares, e esses tecidos acabam nutrindo. E nos tecidos vasculares você tem uma organização completa, tecidos linfáticos, vênulas, capilares, arteríolas. E isso faz com que muitas vezes eles vão crescendo de forma desordenada e possam liberar algumas células dessas neoplásicas. Essas células caem na circulação e saem passear. Quando elas acham um ambiente adequado ou elas aderem a um ambiente, principalmente fígado, rins, pulmão e cérebro são os órgãos mais afetados, elas podem começar
a fazer uma nova colônia ou um novo câncer, um câncer metastático, ok? E daí eles proliferam e acabam fazendo a metástase. E existe metástase de metástase, então o tecido sai de um foco metastático e pode fazer uma outra metástase. E daí quando você tem o tecido comprometido por diversos cânceres, então você tem microcânceres no corpo todo. Isso é bem grave e acarreta num impacto muito grande da saúde do indivíduo. Beleza? Ó, a invasão dos tecidos por metástase é seguida para os linfonodos regionais. Essa informação é importante porque muitos pacientes precisam passar por biópsias do que nós chamamos de biópsia do linfonodo sentinela, principalmente em câncer de pele. Eu quero saber como que aquele linfonodo está respondendo à presença de um crescimento de um tecido anormal na sua região de atuação. Então, muitas vezes se biopsia esse linfonodo sentinela e sabe se existem presença de células ou de antígenos tumorais no linfonodo, ok? Aqui, a biologia do tumor. Então, uma célula normal acaba se tornando uma simples célula tumoral por causa de algum estímulo. Depois ela começa a crescer e formar tecidos, e esse tecido começa a se proliferar. E quando ele vai se proliferando, ele vai formando variantes ou clones diferentes de famílias diferentes. Então, o que isso representa? Isso pode indicar o que eu coloquei numa flechinha muito simples. Um benigno vira maligno, mas um maligno dificilmente vai ser um benigno, ok? Os benignos, eles acabam se tornando poucos e restritos. Já os malignos são infiltrativos, invasivos, por uma característica de clonagem. Ok? E o que pode gerar um câncer? O que dispara o fator tumoral? Geralmente está associado a tabagismo, exposição à radiação, principalmente à luz UV, substâncias químicas das mais variadas, desde os agentes plastificantes até mesmo poluentes, alguns conservantes de alimentos e medicamentos, que é o que eu quero conversar com vocês. Agentes infecciosos, o HPV figura aí como principal carreador e responsável por transmitir câncer. E tem as questões das normalidades genéticas. Você tem lá uma predisposição a ter câncer. Você tem um genoma que favorece o aparecimento de cânceres, ok? Lembrando que isso também pode ser acentuado devido a características ambientais, a características sociais, os tipos de relacionamento que você tem e a idade do indivíduo. Quanto mais velho o indivíduo, mais predisposição ele tem a ter um câncer, ok? Aqui um exemplo bem básico do que nós podemos ter de adaptações de tecido e de crescimento. Então, ó, tem um crescimento de um tecido normal e um tecido que mudou. Esse tecido aqui é um tecido metaplásico. Então, o que é uma metaplasia? Mudou o tipo e não é uma neoplasia. Isso aqui é só para esclarecer para vocês. Quando eu falo de neoplasia, eu tenho esse panorama aqui. Eu tenho um tecido que não está mais controlado, está crescendo e ele cresce de forma aleatória. Ele mesmo determina o tipo de crescimento e a quantidade dele. Então, uma célula normal vira uma célula cancerosa, começa a multiplicar e toma conta de um tecido e, às vezes, um órgão todo. Beleza? Pessoal, essa aula era curtinha. Vamos formar esse conceito de neoplasia, saber o que é uma neoplasia benigna ou uma maligna, ter noção disso, porque na próxima aula nós vamos falar desses fatores. A aula 12 fala dos fatores aqui que geram tumores. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.